Quem são os colecionadores de veículos antigos? E por que é importante conhecer eles? Praticamente todo acervo histórico dos veículos rodoviários, carros, motos, caminhões, ônibus, bicicletas, está na mão de colecionadores particulares. São poucos os museus institucionais que possuem veículos em seu acervo. Praticamente todo acervo em museu institucional são museus militares. Museus do bombeiro, museus da polícia, museus do exército, museus da aeronáutica, que possuem veículos em seu acervo. Veículos e viaturas. Isso restringe muito o que está preservado em museus institucionais. Mesmo levando em conta os museus particulares, esse acervo é muito pequeno. Precisamos conhecer esses colecionadores que detêm esse importante acervo. Em 1969 para 70, por aí, eu fui numa padaria, e pedi uma garrafa de Coca-Cola. A garrafa era uma garrafa pequenininha, branca. E a sorte me surgiu e peguei uma garrafa verde. Ela me chamou a atenção. Quando eu virei, acabei de tomar a Coca-Cola, o líquido, e quando eu virei a garrafa de cabeça para baixo, estava escrito em inglês, Made in USA. Made in USA. Ou seja, a garrafa era americana. Falei com o dono da padaria se ele me vendia essa garrafa. E guardei ela na mesa de escrivaninha que eu tinha na minha oficina. Ele ficou tempos ali parado. Uma vez chegou um freguês na minha oficina e perguntou: que garrafa é essa? Eu garrafa americana de Coca-Cola que eu tomei lá na padaria. E se eu tenho algumas garrafas também de leite, de outros produtos que são americanos, que são diferentes. Você quer? Não pode me dar. Então comecei a ter essa garrafa de Coca-Cola, comecei a colecionar peças de carros antigos, objetos de carro, e comecei a colecionar bicicletas antigas, motocicletas antigas e em seguida automóveis. E qual foi o primeiro carro do senhor? É um Studebaker de 1936. O senhor adquiriu ele em que ano? Na década de 70. Mais ou menos 1974, 75, por aí. Comprei aquele Studebaker. E depois vendi ele e comprei um Auchin A8 de 1946, 47. E assim sucessivamente. Porque o Auchin renovava o quente e fui comprando e nunca mais parei. Aproximadamente aí 86, 87, por aí comecei. Não era propriamente carro antigo, né? Carro antigo nessa época aí eram os veículos décadas de 40, 30, os Fordinhos, né? Assim que o pessoal, eram os únicos veículos que o pessoal tinha consideração de, os mais abonados, né? De poder dizer que colecionava. Carro década de início de 70, os próprios carros década de 60 e alguns do meado da década de 50, era só carro velho, não tinha, era carro de uso ainda, não tinha valor de coleção, não sei importados de grife, né? Ferrari, Alfa Romeo, isso aí que podia ser considerado pela mídia, mas queria ter um carro, né? Você ficava vendo filme American Graffiti, ficava vendo esse tipo de coisa aí, você delirava, né? Então, você queria ter um carro, uma caranga para poder dar uma volta, né? Só que aí seu sonho começa num patamar, né? O bolso vai... Os carros tinham suas formas muito definidas, as marcas você reconhecia. Eram carros muito bonitos, muito cheios de cromados, isso aí sempre me chamou a atenção. Primeiro que é da minha época, foram carros que eu tive experiência de dirigir todos eles, os carros importados também, carros americanos, carros europeus.
aquele período que a gente está trabalhando, que tem muito tempo de fazer as coisas, eu tinha um carrinho, comprava, vendia, comprava dois, vendia um, estava sempre mexendo ali. Aí comecei a conhecer pessoas ligadas a isso, como Albino, Leandro e Isaac, e Niterói, são 3 estrelas, na minha opinião, são os que começaram mesmo isso aí, e eu logo no princípio, mais novo do que eles, mas 10 anos mais novo que os 3, por coincidência. E eu me envolvi, e até hoje essa paixão que eu fui comprando, vendendo, porque não podia ficar mesmo com muito carro, até que chegou uma época, fiquei com 20 carros ou 18. Aí, hoje em dia eu fui diminuindo, tem uma meia dúzia. O primeiro evento, talvez não, porque tinham eventos que tinham festividades, encontros, que eram quase que um evento, não chegava a ser um evento formal, propriamente dito, nos moldes que é hoje. Então, não sei se isso deva ser considerado como um evento. Mas um dos que me marcou mais foi um evento que eu até tenho um cartaz guardado, foi um encontro de Nova Friburgo, da Canf, devia ser o segundo, alguma coisa assim, não, o segundo, eu não lembro, tem que olhar no cartaz aqui, mas assim, era um evento mesmo, com 2 dias ou 3 dias, assim, então era um evento bacana. E foi a primeira vez que, por coincidência, eu vi esse aero em um evento. Eu já tinha visto ele andando, rodando, aqui pelo Rio, mas a primeira vez que eu vi, ele já não estava na mão do primeiro dono, que já tinha falecido, já tinha passado na mão já do segundo dono, mas ele já estava entrando num processo, já estava se deteriorando. Bom, Gustavo, teve 2 fases assim. Quando eu estava fazendo escola técnica, que eu ia para o Rio e passava na ponte ali em cima do depósito, eu tive depósito em Niterói, né? Tinha um Jaguar ali largado e tal, um Jaguar 40 e pouco, aí eu sempre fiquei com vontade, pô, bacana pegar esse carro, botar não sei o que, zerado, não sei o que. Mas passou, né, a vida vai levando a gente. Aí uns 15, 20 anos atrás, quando meu pai se aposentou, que ele comprou, um dia ele veio para mim e disse, pô, comprei um BLS 51, eu falei, pô, o cara tá maluco. Não, vamos lá ver, não sei o que, eu fui lá ver o carro, ele disse, pô, você tá maluco, pai, não se compra uma porra dessa e tal, não sei o que, enfim. Aí acabou que a gente foi ficando, foi ajudando ele a fazer, não sei o que, fui me interessando e tal. Até que um dia ele virou pra mim e falou assim, pô, Augusto, lembra aquela Mercedes que foi de Roberto? Eu falei, lembro, pô, lá, tá vendendo e tal, não sei o que. Quer dizer, essa Mercedes era de um tio meu, que todo mundo tem aquela lembrança, meu pai tinha um carro desse aqui, mas era a Mercedes que eu sempre andava e o carro tava lá, era a Mercedes, não era um carro igual àquele. E aí eu comprei o carro, né, pude comprar o carro estava assim, totalmente original, e a partir daí não deu para parar mais, né, foi ajeitando o carro, fazendo troço, aí, por aí. Então, mais ou menos uns 20 anos aí, talvez um pouco mais, se for contar a adolescência. Na verdade, se interessar por carro antigo desde que nasci, né? Sempre fui fissurado por automóvel. Na época não era antigo, né? Agora passou a ser antigo, mas na época eram os automóveis atuais, mas agora eu gosto dos antigos que eram os atuais daquela época, né? E, cara, tem bastante tempo. Porque na realidade eu me interessei quando eu ia com o meu sogro no carro dele. Até chegar a comprar o meu carro demorou bastante. Aí eu comecei a me interessar. A culpa é do Fusca. A culpa é do Fusca. E agora, só de ruim, de eu não gostar de Fusca, eu tenho um. Eu fui frequentando lá em Caldas do Mar. Isso tem quanto tempo? Há uns 18 a 20 anos. Sempre achava que a cara de máquina não conseguia e tal, essas coisas. Até que um belo dia apareceu esse aqui na porta de casa e o cara topou trocar no outro carro. E aí entrou na brincadeira. Comecei a me interessar nos automóveis antigos com essa variante aqui, que deve estar, não sei se está no foco dela, que é um carro que foi do meu pai, está na família desde zero e tem um histórico de familiar, de viagens, de aventuras muito grande. Então, através dela que eu comecei a me interessar por automóveis antigos.
primeiro carro, eu tive um Morgan, que eu comprei todo destruidinho, dentro de uma garagem, passei assim e vi aquele carro assim, coberto com uma lona toda podre, inteiro, aí me interessei, fui lá, e aí o camarada, não, a gente vende sim e tal, mas só que o motor tá lá em São Gonçalo e tal, e não sei o que, tá não sei aonde e tal, falei, bom, acabei comprando o carro, levei para casa, aí fui ver o motor, realmente o motor estava no mecânico, lá em São Gonçalo, dentro de um galinheiro. O caixote já tinha estourado e aquelas peças todas pelo chão. Aí eu tive que catar aquilo tudo, ir para casa e tal, e comecei a restauração. Coincidentemente, um indivíduo me bate na porta e pergunta, ele viu o carro lá na minha garagem, e pergunta se eu não estaria interessado em comprar o outro Morgan. Que o sobrinho tinha batido com o carro e tal, tinha tido um acidente, aquele troço todo, e o carro estava lá todo desmontado. Foi assim que eu consegui juntar os dois e fazer um muito original, porque eu peguei toda a mecânica que me faltava do primeiro, instrumentos de painel, tudo aquilo eu juntei, deu para fazer um original, muito bonito, que depois eu acabei vendendo até para o colecionador. O carro que mais eu gosto, esse Clio 39. Que está com o senhor há muitos e muitos anos. Comprei em 1969. Estou com ele há quase 45 anos. Esse Clio é um espetáculo porque ele não tem restauração. Ele é todo original de fábrica. E era carro de prata no São Bento, em Niterói. Eu levei anos querendo comprar esse carro. E o motorista de prata não queria vender o carro. Em 1969, ele comprou aquele Fusca de 4 portas, o famoso Zé do Caixão, e ele precisava de dinheiro. Então ele veio a mim e me ofereceu a venda do carro. Haja visto que ele sabia que estava interessado em comprar, e às vezes eu fazia corrida com ele sem necessidade nenhuma, só para dar uma volta no carro. Aí eu pedia para ele levar do centro da cidade, eu pagava a corrida só para ele andar no carro. Foi um Ford 1938 conversível que meu pai me deu. Dali, hoje eu estou no 101º automóvel catalogado. Estou com 101. É que já tive, não estou com 101 hoje. Eu tenho catalogado os 101 carros de minha propriedade, antigos e novos de uso, misturados. 101. Até a data de hoje. O carro mesmo foi um Chevette. Chevette, qual é o nome daquele Chevette? Nem lembro mais, 74, alguma coisa assim. Que já tinha uns 10 anos de uso na época. Mas o carro que a gente usava sempre que comecei a mexer foi um Fusquinha de papai. Um Fusquinha 67. Foi um Corcel luxo 1974. Estava em estado precário e foi o que o bolso deu para pagar naquela época de inflação. Um carro que estava com... Era um carro velho de qualquer forma. Era um 10 carro anos. 13, 10, 86, 87, estava com uns 12, 13 anos aproximadamente. Foi por volta dessa época aí que eu peguei o Corcelzinho luxo 74 com chassi LD4 DPY. Lembra ainda disso aí, plaquinha amarela do Rio de Janeiro. Estava bom de mecânica, mas tinha que fazer muita coisa, eu não sabia dirigir. Foi um processo aprendendo nele, eu não sabia se o erro era meu ou se era um erro, uma falha mecânica que o carro parava de funcionar, ou então não dava certo, né? Aí, esse foi o primeiro, né? E daí, Mas esse foi seu primeiro carro?
O primeiro carro no geral, em tudo. No geral, em tudo. E assim, mais antigo, que você considerasse assim, não, isso aqui é de coleção mesmo? Aí foi em 97 para 98, e eu tenho até hoje, é o Aero. O Aero 62, o Aero Bolinha. O Aero já era um carro folclórico, o pessoal conhecia de alguns encontros. O proprietário faleceu e foi parar na mão de um e de outro e acabou comigo. E aí eu já tinha uma contaminação de vírus da ferrugem de outros carros velhos, mas não assim de valor de coleção. Mas na época o carro nacional não tinha valor não. Eu tive a coragem de decapar o carro todo, fui chamado de maluco, que o serviço que eu estava fazendo era para mim fazer numa Cadillac, não era para fazer num raio de um Aero velho, um Aero 62. Foi essa Mercedes, a Mercedes 230S 1966, aquela rabo de peixe. Entre os novos e os antigos. Não é o primeiro antigo, não. O primeiro carro foi uma Brasília 76. Em que ano isso? Em 86. Meu mesmo não, porque o meu primeiro carro foi um Fusca. Ele está na família desde zero, mas nessa época ele não era meu. Eu até usava, mas o meu primeiro carro foi um Fusca 75. Depois é que eu herdei, depois desse Fusca eu herdei a variante do meu pai. Aí sim, quando ele foi restaurado e virou um carro de coleção, sim, foi o meu primeiro carro antigo, que até então era de uso. Um Gol BX 81. Esse foi o primeiro carro antigo ou o primeiro carro geral? De uso, meu primeiro carro foi uma Brasília 75. Em que ano Amarelo isso? Imperial. Isso em 90 e... Caramba. Se não me falha a memória, em 94. Meu primeiro carro foi um Charger RT, né? Eu acho que para um garoto na época, né? Eu tinha 17 anos mais ou menos. Eu adquiri logo um Charger RT. É uma coisa muito legal, né? Começou muito bem, com certeza. Eu também acho. Isso foi mais ou menos que ano? Isso foi mais ou menos em 80, 81, né? Eu estava com 17 anos, 82. Aquele besourão, que era 77, com um freio a disco na frente, primeiro que saiu. Começou bem também. O que tem, por enquanto, não tem assim uma... Eu sempre gostei muito do Opala, por isso que eu corri atrás de um. Sempre gostei de carro grande. E não tem um sonho, não. É um carro que der para arrumar. Tem vários, né? Mas um que eu gosto muito mesmo é a Corvette. A Corvette, eu sou fissurado numa Corvette. Qualquer uma ou tem assim, uma época específica? Não, eu tenho um amigo também que tem uma que eu adoro aquela Corvette dele, que o ano dela é 2000. Eu adoro aquela Corvette dele e o sonho é ter uma daquele tipo lá, daquele ano. Eu acho que é muito bonito. Pô, são tantos. Que até é difícil, né? Mas eu acho que assim, para sintetizar tudo a nível de marca e modelo, eu acho que uma Mercedes daquela 190 SL, né, 50 e pouco, tá de bom tamanho. Carro dos meus sonhos, uns 50 carros antigos. Não, na verdade tinha um carro que eu tinha muita vontade de comprar, consegui comprar recentemente, que é essa Brasília 4 portas, a 4 portas especificamente, consegui comprar por esses dias. E tem outro carro que eu tenho muita vontade de ter, que é um Chevrolet Bel Air e uma Chevrolet Brasil Amazonas. São dois carros que eu tenho vontade de ter. Falou em carro, na minha veia histórica do bem. Eu adoro tudo que se relaciona com antiguidade. Tudo. Relógio, objetos, bicicletas, motocicletas, enfim, aviões, máquinas, não importa. Agora, a raiz de tudo é automóvel. Adoro. Eu tinha uma motocicleta mais antiga do Brasil. Uma Premier de 1904. Ela tinha farol de caboré,
A transmissão dele era de correia e o freio era um pedaço de pneu de automóvel tipo freio de bicicleta. Carros dos sonhos, é aquilo que a gente estava comentando. Eu tenho uma paixão muito grande por carros americanos. Pelo design, pelos cromados, pelo luxo, pelo conforto. Eu sou apaixonado pelos carros americanos. Agora, o carro carro do meu sonho mesmo, o carro que se eu pudesse teria é o Jaguar XK120. É um carro que, sei lá, mexe comigo. É um carro que mexe comigo, realmente. Cara, eu já realizei. Eu saí da Puma, vendi ela por 30 mil reais, comprei um Mustang 95 por 21. Saí do carro de fibra com um carro de metal injetado e V8. Porque quando eu penso num carro, parece outro melhor ainda. E o meu é o que eu puder ter. Olha, eu vibro mesmo é mexer. Ver ele tem um problema, você arranca o problema ou reforma, é uma satisfação muito grande depois de vários desgastes e problemas, quando vem a satisfação do pronto é outra coisa. E os eventos também. Eu sempre gostei de participar. Hoje, pela minha idade e outros problemas que surgem, eu vou menos. Bem menos mesmo, mas ainda estou aí. É de tudo um pouco. Eu gosto de mexer porque tudo que eu posso fazer nos meus carros eu mesmo faço. Por hobby, porque eu gosto, porque eu sou técnico mecânico, eu gosto de mexer mesmo, gosto de mecânica. Então eu podendo fazer, tendo capacidade física e dispositivo, ferramenta adequada, eu faço. Se eu não puder, aí realmente eu mando fazer. Mas gosto de encontro, adoro encontro, gosto de viajar, gosto de passear, gosto de tudo. O mexer no carro é uma terapia. Quando é um serviço que você mesmo possa fazer, é muito bacana, porque você usa a criatividade, você tenta arranjar uma técnica, é legal. Eu tive o Ford 51, viajei muito, ia a muitos festivais de cerveja lá em Friburgo, quase todo ano eu ia com ele. Eu e meu amigo que tinha um Jaguar, a gente ia disputando quem gastava mais gasolina. Era que época isso? Ah, isso era em 60 e qualquer coisa, 65, 60, por aí assim, 65, 66, até 70 e qualquer coisa eu tinha esses carros. Eu me divertia muito, solteiro na época, né? Então nada impedia. Lanternagem, pintura não. A minha parte mais sempre foi de caçar os profissionais para poder fazer direito, né? Tentando atrelar uma relação custo-benefício e, claro, com a qualidade e o garimpo das peças, mas de execução de serviço se limitou mais a uma parte da parte mecânica, né? Suspensão, motor, caixa, alimentação, essa coisa toda. Agora, elétrica não, teve que ser um profissional, estofamento, pintura, lanternagem, entendeu? Aí teve que ser até vidraçaria foi um outro tipo de profissional. A própria montagem em si, eu tive participação, mas não foi determinante não. Assim, eu passei muito melhor do que encontro. A gente fazia antes, quando eu estava lá em casa, saía todo mundo. Eu ia daqui para Barra, para Recreio, Friburgo, passei melhor do que ficar parado. Olha, é um pouco difícil para mim colocar, porque eu não trabalho com isso, né? Então, tem muita gente que o hobby de final de semana, eu vou agora pegar e mexer no meu carro. Comigo não, porque eu trabalho já a semana inteira com automóvel, né? Mas eu gosto mesmo de ir em encontros viajando, né? Pegar a estrada de fora, Volta Redonda, eu acho muito mais gostoso, entendeu? E eu mesmo sempre gostei de fazer a mecânica, né? Sempre mexi, tudo que tinha, qualquer problema que existia, eu resolvia. Desbotava, reformava o motor,
Até mesmo parte de lataria, eu gostava de soldar, então eu sempre me virei com essa parte de carro, sempre... O você ir ao encontro é muito bacana, e hoje em dia eu costumo dizer o seguinte, o legal é o você ir ao encontro, o você voltar do encontro, e também quando você chega num encontro, num evento desse, as pessoas que você revê, bate um papo, aquela coisa toda, principalmente quando você está em família, tem toda uma confraternização especial. O encontro em si, perdoe aí os amigos mais chegados, muitas das vezes, na maior parte das vezes, é chato. Porque são aqueles mesmos carros que você já viu e tal. Para quem já acompanha há bastante tempo igual a minha, isso daí já não conta mais. Eu já conto mais com o fator do ser humano, que você vê a pessoa que trouxe o carro ali que você já conhece, do que o próprio evento em si. Tá entendendo? Claro, a infraestrutura conta, aquela coisa toda. Mas o ir é muito gostoso, tá entendendo? É uma viagem no tempo, as pessoas na rua, você já sai de casa com aquilo preparado, em mente. O voltar também é bacana, né? Então, claro, o volta e meia tem uma surpresinha ou outra, mas é raro. Pra gente que mantém a manutenção em dia, é raro. Mas estão aí sempre disposto a ajudar um colega aí, um amigo aí que deu uma pane qualquer aí, a gente tá de prontidão. Eu gosto de frequentar todos os encontros porque a gente esquece o carro e bate papo com os amigos. Olha, para conversar, que você conhece muita gente com mais experiência que você acha que você tem muita experiência, acaba conhecendo pessoas com mais experiência ainda e acaba te ajudando, pelo menos no meu ramo de trabalho, como eu sou eletricista de automóveis, a gente tira dúvida, ideias que a gente pega, passa as ideias. Por isso que eu curto muito mais agora um carro antigo do que um carro novo. Botar o carro na rua. Passar, andar e passear. E por mim, se eu pudesse dirigir 3 ao mesmo tempo, eu dirigiria, mas só posso sair com um de cada vez. Quanto mais tempo ficar com eles na rua, melhor. Já fiz filmagem para Globo, já fiz muita coisa, hoje eu me dedico mais ao meu acertozinho e aos amigos mais ligados aqui da agência, aqui, na reunião do clube. Hoje eu não vou a tanto como eu ia, como já fui, no Brasil todo. Não, eu gosto mais de passear. E ele gosta de catucar, de mexer. Eu gosto de passear. Não, mas é legal poder catucar e ver ele no passeio funcionando bem, ver todo mundo elogiando, essa é a graça. Não, mas na boa, eu acho que o pior é, assim, do lado para quem gosta de carro antigo, é realmente às vezes você encontrar aquela peça que está faltando, e você aqui no Brasil não conseguir, você às vezes acha na internet e quer trazer, é taxado demais, e você às vezes não tem grana para trazer, mas acho que a pior parte é essa. Achar mão de obra especializada. Essa que já vem da frente. Você encontra cada um. Eu comprei uma vez o Ford de 1921. Comprei lá em Campos, em São João da Barra. O carro estava montado, estava inteiro. Mas o carro já havia apanhado luz. Então, para acertar o vinco das coisas lá, acertar o fecho das portas, alinhar o carro era muito difícil. Levei 4 lanterreiros, até achei um velhinho que já estava quase se aposentando e ele alinhou o carro. Ou seja, um bom capoteiro para poder imitar a originalidade do escovamento. Um bom pintor para pintar ele com várias camadas de tinta. Ele faz agora com 2, 3 camadas, o carro já está pintado. O certo é dar base e repintar ele várias vezes para ver uma certa grossura, que a pintura se dure. Tanto o meu primo 39 está com pintura de fábrica. O estofamento de câmbio, você mira de fábrica. Está usado, tá, mas é original. Então a mão de obra especializada, que é muito difícil, é eletricista. Para ele montar o carro como tudo vem de fábrica e
fazer uma coisa funcionar. É difícil. Você tem que trocar o para-choque, você tem que comprar uma lanterna, um plástico de lanterna, você tem que comprar o comando de seta, o troço qualquer. Você já não existe mais o componente original ou do fabricante original. Você sempre tem paralelo, que não é uma boa qualidade, que se estraga facilmente. Você, por exemplo, um para-choque, você compra um para-choque aí, você pode ser o melhor qualidade que você encontra no mercado, você vai ter, daqui a pouco tempo, você vai ter com ele todo enferrujado, cheio de ponto de ferrugem. Você compra um plástico de lanterna, daqui a pouco ele pega sol uns dias, e vai estar todo desbotado. Você, por exemplo, você não encontra você tem que ter estoque. Quando você encontrar alguma coisa original, você tem que comprar e guardar. Como eu tenho, por exemplo. Você não encontra nesses faróis. O olho de boi? O olho de boi você não encontra mais. Então eu tenho guardado, eu tenho vidros, eu tenho outros faróis guardados. Que já me aconteceu de uma pessoa dar ré e quebrar o farol. Eu tenho muita coisa guardada desses carros, porque você não encontra mais. Olha, eu gostaria de só andar. Mas o carro antigo, ele sempre tem alguma coisinha para fazer, né? Sempre você tem alguma coisa para tocar, alguma coisa... Principalmente quando você usa ele, né? Quando você usa, quando você desgasta, não é um carro que fica parado. Não tem nada para fazer. O carro inteiro, por exemplo. O meu Fusca 72, 1500, eu uso ele todo dia. A família usa e tá aí. Embora ele seja todo original, nunca levou maçarico em lugar nenhum. É um carro que está com 50 anos. Tudo original, tudo, mas é um carro que roda. Motor original, tudo original. No fundo, pé de coluna, caixa de ar, tudo dele é original. Nunca levou fogo ali, quer dizer, até a pintura dele é original. Mas é um carro que roda. E roda e precisa de manutenção, quer dizer, então, nesse ponto eu mesmo faço a mecânica. Pior quando você fica na rua e enguiçar. É a pior coisa. Tipo, enguiçar meia-noite com o carro no meio da rua e não conseguir tirar, ter que ficar esperando o rebote, não ter jeito. Essa é a pior coisa. Quando você passa a depender de mão de obra, é um pouco mais complicado, porque não são todos os aspectos que o veículo tem que você consegue uma mão de obra realmente que mantenha um padrão e numa relação custo-benefício legal. É peça, porque hoje em dia não são todas as peças que a gente encontra. Muitas a gente até encontra de fabricação atual, mas com a qualidade muito baixa. Mas as originais mesmo a gente quase não tem achado. Então a gente tem muita dificuldade dependendo do tipo de peça. Você achar bateria de 6 volts hoje em dia, achar peça de 6 volts, tanto que esse aqui está todo original e achei a bateria de 30 pau. Paguei uma fortuna, vai estar aí. O carro não tem uma adaptação, é todo original. 6 volts, a bobina de capa americana. Tem uns caras que são muito chatos, detalhista, fica catando defeito nos seus carros, nos nossos carros, aliás. Né? Pô, não é todo mundo que tem condição de ter um carro no porte que os caras têm. Só que eles querem te botar sempre lá embaixo, eles sempre por cima. Ele olha, cata os mínimos detalhes do seu carro para poder achar defeito. É a única coisa que eu tenho contra nos encontros, é isso aí. Porque eu acho que o encontro já diz tudo, é o encontro. É você conversar, mostrar o carro que você tem, as ideias, as modificações que foi feito no seu carro. Não é para você querer esculachar e se exibir em cima dos outros. Bom, a pior coisa, às vezes, quando às vezes as pessoas ficam sempre achando que tem que ter um clube, tem que ter uma regra, uma legislação para seguir, e na verdade não é. Eu acho que tem que ser só pessoas amigas que se encontram e não tem que ter norma nenhuma, cada um gosta do seu carro, do seu estilo de carro, entendeu? E todo mundo junto, né?
Não definir que eu só vou andar com pessoas que têm carro, eu só vou andar com pessoas que têm... Eu acho que tem que sempre estar todo mundo junto, inclusive do lado da ponta moto junto, sempre todo mundo junto, moto, carro. Pô, pra que você tá mantendo esse trambolho aí, isso aí não serve pra nada? Não, e tem outros que gostam, né? Eu acho que o pior está para mim. Para mim numerar é complicado. História do carro, por que ele foi fabricado, finalidade, em questão de economia, de espaço, essas coisas todas. Né? Você tem que levar em conta todos esses detalhes, né? Que quando você sai na rua, você pega crianças aí dos seus 15, 16 anos que param, olham para aquele carro e falam assim, meu Deus, que carro esquisito. Mas por quê? Porque ele não conhecia aquilo, então você está mostrando para ele uma parte da história, principalmente da indústria nacional. Uma época que ele não viveu, e hoje os carros todos que a gente tem aí vêm disso. Então ele começa a conhecer, a se interessar por aquela história e ver, pô, era assim, meu pai andava num carro desse, meu avô andava no carro daquele, e ele começa a ver o carro de perto, e realmente isso existiu. Então eu acho que é isso, é você mostrar para o público, que quando você sai na rua, uma parte do passado, uma parte da história do veículo nacional. Cara, eu acho que isso vem resgatar um pouco da história, não só da indústria como um todo, não só a indústria automobilística, né, porque ela também traz atrelado toda a indústria mecânica, metal mecânica do país, certo? E acho que mexe com o imaginário também de todo mundo, né, memórias, lembranças de todo mundo. Todo mundo lembra de que um dia pegou um carro assim, um dia assado, era o tio, o pai, a mãe, o irmão, o avô. Né? Eu viajava para tal lugar num ônibus igual a esse, pô, eu morava na beira da estrada, tinha um caminhão que passava aqui. É uma coisa bastante interessante, né? Resgatar um pouco dessa lembrança das pessoas e da história do país. Rapaz, olha só, eu não vejo nem muito problema, nunca parei para pensar com relação à cultura. É mais o prazer de você ver uma coisa que você teve antigo, que você viveu quando era criança, você poder ter hoje, andar, ir à reunião e bater papo com os amigos, dizer que tem gente que pensa igual a você, que gosta das mesmas coisas que você. Agora, cultural, você acaba lembrando, resgatando hábitos da época, você acaba conversando sobre coisas da época, você viveu na época. Eu acho que é preservar a história, né, de que eu gosto de carro, eu gosto de velocidade, sempre gostei de correr de kart, depois passei para rally, 4x4. Eu acho que era para manter a história do automobilismo. Um exemplo que eu sempre fui doido quando eu era pequeno, de ter um Dodge Polara. Um ADKV. Cara, quando eu vejo esses carros novinhos, cara, todo restaurado, acho o máximo. Acho muito maneiro. É a lembrança do tempo áureo dos automóveis. Ou seja, o automóvel antigamente era um objeto de arte. Faço parte, eu acho isso legal porque você é o jeito de você se comprometer em fazer tá com a turma, né? Você tá envolvido com alguém, o pessoal do seu meio, né? E participar daí, mas também não é eu acho que ou fazer parte de um clube não é o essencial, porque você faz as coisas sem ter a necessidade disso. Dá para você fazer na boa. O legal do clube é que você já está no lugar, indo no lugar certo, onde as pessoas pensam igual a você, gostam das coisas igual a você. Então facilita, né? Você organizar um passeio, uma brincadeira e tal. Acho que isso é o lado bom dessa história. É igual um clube social. Eu sou o idealizador do Veteran Car Club do Rio de Janeiro. O mais antigo do país. O mais antigo. Do Rio de Janeiro estava Roberto Lee, Isaac sou eu,
e um Joe canadense. E eu não sei qual a razão que há anos eu não tenho visto ele. O governo dele foi assassinado lá em São Paulo. Ele tem um museu em Caçapava e eu e Isaac Levin. Quase todo, o Brasil todo tinha clube de Niterói não tinha. Então em 78 nós viramos Niterói Clube de Veículos de Casa. E eu estou muito honrado e faço parte desse clube aí. E sou sócio também do clube do Golfinho, lá de São Paulo. Mas a minha paixão é o clube aqui do Niterói. E tomara que isso continue com a eternidade. Eu fui praticamente sócio fundador do Niterói Clube de Veículos Antigos, mas foi numa época difícil que eu estava me separando da minha mulher, do primeiro casamento, e isso me afastou um pouco. E posteriormente, o Itaipu aqui, convidado pelo Gustavo aí os primeiros eventos, e comecei a participar, e são os únicos dois clubes que eu participei até hoje. Foi o Niterói, Veículos Antigos, e o Antigo de Itaipu. Faço parte do Niterói Clube de Veículos Antigos da Associação Antigo de Itaipu. Ele fazia parte da época que existia o Biela, né? E ela existia. Só que eu acho que ainda não morreu. Associação não, é um clube que nós montamos, né? Que tá até na camisa, né? Os Carangos de Fonseca, e faço parte também do Itaipu, do Antigo de Itaipu. E que na época, quando Biela Quente estava assim, vamos dizer, no auge, né? Foi muito rápido, né? Começou, ele alcançou uma projeção muito rápida, depois caiu muito rápido também e acabou. Acho que também pode ter sido por isso, de alcançou uma coisa muito rápida e não foi devagarzinho subindo e subindo degrau a degrau e fortalecendo e firmando, né? A projeção foi muito rápida também, mas também acabou muito rápido. Dá para começar com pouco. Primeiro que eu nunca fui uma pessoa de dinheiro, então eu acho que é tudo à vontade, né? Então se você acha que o carro quer começar com o Volkswagen, que é um carro de mecânica mais barato, você encontra, dá para participar sim. Não é nada de que vá falir ninguém não. Dá para brincar, se o seu carro também não tiver 100%, tá 90%, 80%, 60%, o negócio é ir participar da festa, cara. Eu acho que é legal isso. Você acaba conhecendo gente, troca experiência, às vezes aquela peça que você não encontra em lugar nenhum, encontra um amigo que te cede aquilo, troca por outra coisa qualquer. Então, acho que com disposição, boa vontade, sempre dá para fazer, não precisa ter muito dinheiro não. Se você não tiver dinheiro também para ter um carro, compra uma bicicleta antiga, né? Também vale. Dá para começar um pouco, dava melhor antigamente, mas hoje, quem gosta dá o jeito, dá para começar um pouco. Você tem que ter tempo. É o fator principal do negócio. Tempo para pesquisar a peça, para ir no ferro velho e aqui e ali garimpar. Você tem que ter tempo. Dinheiro para você poder manter aquilo, né? Porque não é qualquer... Por exemplo, se você tem que fazer uma reforma, uma pintura, ou uma forração interna, não é em qualquer lugar que você vai mandar o seu carro antigo. Você tem que ter uma mão de obra especializada. É aí que entra o fator financeiro. Eu acho que depende de onde você quiser. Se você quiser ter um carro realmente histórico, com pedigree, né? Você vai ter que gastar dinheiro, vai ficar caro. Tem certos carros que são caros, não são baratos. Mas dá para você começar a brincar com carros mais novos, mais recentes, de mecânica mais simples, né? Que você pode fazer, coisas, carros que você vê muitos ainda rodando por aí, né? É o caso do Fusca. Você consegue viver na boa, tranquilo, participar e ter
né, fazer sem muita despesa, uma despesa até às vezes menor que de um carro normal, de um carro moderno. Normal não, moderno. Normal todos são. Vai caindo, até você ter uma oportunidade de ter alguma coisa sob rodas, né? Que ande mal ou bem para você poder passear. Falar num perfil de um colecionador ou pessoas completamente diferentes podem manter esse mesmo hábito, daquele mesmo tipo de coleção? Bem, perfil de colecionador eu acredito que seja um pouco difícil, né? Porque eu penso muito que todos nós, de certa forma, somos um pouco colecionadores. Só que as pessoas não percebem que elas são colecionadoras, né? Desde pequenos somos estimulados a colecionar. É um álbum de figurinhas, tampinha de garrafa de bebida, bottles, né? Esse é um hábito que já vem embutido da infância, de criar, a colecionar alguma coisa. Agora, as pessoas quando levam para colecionar, elas levam como um hobby, como algo de poder adquirir conhecimento de outras culturas, valores históricos, né? Através de adquirir objetos. O colecionismo, ele, de certa forma, também integra as pessoas, gera uma relação social. Porque quem coleciona, ela tem que buscar conhecer outras pessoas que desenvolvam o mesmo hobby que o dela, para fazer troca de objetos que ela tem em relação a outros que ela gostaria de ter, poder compartilhar a coleção, mostrar o seu trabalho, mostrar os objetos que ela conseguiu adquirir dentro da sua coleção. O hábito de colecionar, ele inicialmente é totalmente saudável, porque o próprio colecionismo é um hobby, é uma forma da pessoa se distrair, relaxar, ter prazer, né, numa atividade de lazer. Ele, na verdade, ele substitui as faltas, as ansiedades dele na necessidade de colecionar alguma coisa, e aquilo nunca é suficiente para ele. E ele se torna capaz de trocar os seus objetos, ele se torna capaz de... Ele não divide o que ele coleciona com outras pessoas, ele simplesmente acumula, né? Isso é um colecionador compulsivo, é um acumulador.